Bom dia! Tudo bem com vocês? Para mais uma terça-feira, vamos ler um capítulo hoje sobre a importância da oração. O que será que o autor vai trazer para nós? A gente já está quase no finalzinho, né, do livro. É esse livro que a gente está lendo e eu me perdi de mim mesma. Alguém me viu por aí? O poder da oração. Quem vem com a gente para mais essa live, mais esse autoconhecimento? Será que está todo mundo rezando, orando, se conectando com a natureza, com tudo que é possível? André, bom Aê, dia. bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, Rê? Tudo jóia. Bom dia, Gedeon. Seja Você bem-vindo. está me ouvindo bem, Rê? Tô te ouvindo bem. Então, hoje a gente vai ler sobre a importância da oração, né? Capítulo Isso. 29. Vamos começar? Bora lá. Enquanto você vai lendo, eu vou mandando os meus aviãozinhos, que eu ainda não mandei. Legal. E conta Hoje para foi mim mais corrido. como é que foi o baralho? Você conseguiu já finalizar? Muitas pessoas? Eu quero aproveitar, eu quero agradecer as pessoas. Teve uma procura bem grande semana passada. Semana passada eu trabalhei bastante, mas foi assim transformador. Cada pessoa que trouxe a sua questão, né, em particular, cada um que apareceu trouxe um ganho, sabe? É um ganho que é uma troca, né? Eu ganho, eu oferto e eu ganho, é aquela troca gostosa. Mas foi assim, muita lucidez, muito ganho de consciência para cada um que passou pelo baralho terapêutico. Então, eu quero aqui deixar meu muito obrigada para quem participou e que continuem, né, buscando o autoconhecimento, buscando se cuidar, buscar a terapia, né, que esse, como a gente diz, é um ato de amor conosco mesmo, né? E foi muito gratificante essa semana, Rê, para mim. Ah, que bom, que joia. Já vamos deixar o outubro chegar, que eu acho que eu vou trazer surpresas também. Mas não vou falar Oba, nada. oba, Então vamos lá? bora. A importância da oração. Então o autor começa assim: a oração é tão importante que até Jesus, por várias vezes, orou. Meu Pai, se não é possível afastar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a sua vontade. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. É um trecho de Mateus, né, 27, 42 e 2 e 25. Então, até Jesus orou, né? Ele, É, quando ele vai para o deserto, né, ele também orou para poder se encontrar de alguma forma. Então, porque nós, seres humanos, não oramos tanto, né? E existem várias formas de orar, mas eu não vou dar spoiler, porque o livro vai é, dizer. E Jesus, né, nos ensinou quanto nós somos pequenos, né, perante a essa energia maior, né, e quanto que podemos clamar a ajuda de Deus a todo tempo e a todo momento. E Mas a não gente só só na dor, lembra, né? É isso que eu ia falar, a gente só lembra, normalmente, né? A gente só lembra de Deus na hora da dor. Mas Deus está conosco, está em nós o tempo todo. Então, quando você tem um ganho, né? Quando você tem uma alegria, uma felicidade, Deus está ali manifesto em você. E por que você exatamente. acredita que não estaria, né, na dor? É. E ele está tão presente, né? Quando a gente fala assim, entra em gratidão, né? Gratidão ao acordar, a dormir, né? Porque É, estar vivo, a gente já deveria ser grato. E elevar essa oração, né, em agradecimento, já é uma prece, né? sim. Eu lembro de uma história é, que sempre falava, eu não sei se era uma história, um poema, não estou me recordando agora, que a, a filha estava doente e o pai ia para o hospital para visitar e sentava na cadeirinha do lado e ficava ali calado, sem fazer nada, né? E depois a filha perguntou, pai, você ficava tão calado, o que que você fazia? Eu falei, eu não sei rezar, mas eu estava ali e eu sabia que Jesus estava ali no pé da sua cama, orando por você. Então É, eu que só lindo. agradeço, né? Então tem tantas formas, né? Às vezes a gente Sim, nem sabe rezar, mas se a gente se conecta de alguma forma, né? A sim, gente já está orando, né? com certeza.
E Deus, né, é a nossa força maior, né? Eu diria, se a gente precisa acreditar em algo para que tudo na vida flua, né? Eu acho que essa força, muitos chamam de Deus, muitos chamam de universo, força maior, mas fato é que tanto um quanto o outro é um só, é uma força divina que habita em nós. Então, essa força, como está essa força em você? Né? E como que está esse Deus em você? Ele está habitando em você ou não está? E até, assim, trazendo essa questão que eu estou dizendo, né, de estar em você ou não, um dos meus baralhos, né, que eu fiz na semana passada, eu me deparei com uma pessoa muito triste, né, perdeu os pais pelo, não no Covid, né, mas durante esse período, mas já vem, assim, e foi colocada nessa vida agora, nesse momento, sozinha, então ela se vê muito sozinha. Então, ao invés dela usar essa força que tem dentro dela, que a gente chama de Deus, ela se afastou. Então a vida começa a ficar tão mais pesada e difícil, né? Porque sozinha já não é fácil. Então, sem essa nossa força divina, né? Essa força que nos ampara, essa fé que a gente diz que nós precisamos ter, ela se afastou. Então ela começa a ficar sem sentido, sabe? Então foi um dos baralhos assim mais emocionantes que eu acabei fazendo, porque na leitura a gente vê as energias, né, que estão em volta dessa pessoa. Qual que é o maior problema dela? E o maior problema dela é esse, é a falta de fé, é a falta de alegria da vida. E foi assim triste, sabe, de ver o quanto que a gente se distancia da nossa força superior, do nosso Deus. Mas cada um no seu momento, né? A gente precisa. Tudo isso ainda é aprendizado para cada um tá no momento, né? Cada um é um aprendizado. É. Eu percebo que quando a gente se desconecta, né, a vida fica mais pesada, né? Porque querendo ou não querendo, a gente é um pedacinho dele, né? É. E nós somos muito pequenos ainda nessa fé. Eu mesmo, quando pensei no suicídio, né? Quando eu quis tirar minha vida, eu estava totalmente sem fé e desconectada com Deus. E ainda pior, culpando Deus por tudo que estava acontecendo comigo. Né? Então, por que comigo? Né? Eu tive um tumor, como se eu fosse a pior pessoa do mundo, eu já me condenava, então eu me punia e me condenava o tempo todo. Então, cadê Deus nessa composição? Onde que Deus está? E aí foi meu grande desafio, né, de me reencontrar. É complicado isso, porque a gente não pode desconectar de ninguém, né? É, Porque de ninguém não, de Deus, de ou de Deus. uma força, enfim, da tua ela que faz a gente se mover, né? Acreditar em nós mesmos, a ter energia, a buscar algo além daquilo que a gente está sentindo, né? Porque É, quando a gente se desconecta, a gente não tem mais força. exatamente. Mas, enfim, cada um no seu momento, né? Então vamos ler mais um pouquinho, Rê. Vamos lá. Tava te mandando mais mensagens. O autor, ele começa assim. Indubitavelmente, no mundo em que vivemos, estamos diuturnamente expostos a tentações. A semelhança da serpente do paraíso, que ofertou o fruto proibido a Eva e Adão, o mundo está repleto de serpentes a ofertar frutos proibidos. É a serpente do traficante que oferece drogas. É a serpente do sofá ofertando um descanso sem fim. É a serpente da televisão oferecendo programas vulgares. É a serpente dos amigos oferecendo a oportunidade de um dinheiro fácil através de um negócio ilícito. É a serpente da mulher sedutora oferecendo uma aventura extraconjugal. Lembre-se de que no paraíso a serpente só ofereceu, mas a decisão de comer o fruto foi de Adão e Eva. Assim, a decisão será sempre sua. Essa luta entre o bem e o mal existe desde que o mundo é mundo. Até me lembro de uma anedota que diz que Deus, ao criar a mulher, caprichou. Deus deu-lhe cabelos sedosos, mas o diabo estava por perto e criou as pontas duras e ressecadas. Deu-lhe uma voz suave, o diabo fez a mulher falar demais. Deu-lhe a beleza interior, o diabo fez o homem só observar o lado de fora. Deu-lhe um belo corpo, o diabo inventou a celulite. Mulheres, é brincadeira. É bem isso, né? A serpente, bem-vindo, Guilherme. A nossa live, a gente está lendo sobre a importância da oração. E a gente fala aqui, começamos a ler uma parte do livro que fala muito sobre o fruto proibido.
né? O quanto nós temos do fruto proibido em nossas vidas ao tempo inteiro, né? A procrastinação, a autossabotagem, por que que eu me coloco nessa situação, por que que eu me coloco como vitimismo. Então, o tempo inteiro a serpente está oferecendo o fruto proibido. E o quanto nós temos de, de fé, digamos assim, para não aceitar esse fruto proibido. Né? Exatamente. Eu estou gorda, eu estou ansiosa. E o fruto proibido está ali o tempo inteiro, né? A comida, o bombom, é o tempo inteiro. É a gente se colocar como vítima e não olhar para os nossos processos. E o quanto que, né? O fruto proibido, digamos, é o diabinho, né? Colocando. E o quanto a gente está conectado com um poder maior, que seja Deus, que seja Buda, que seja a natureza, para realmente afastar esse fruto proibido, né, de nós. Então, é o dinheiro fácil, é a mulher fácil, é o homem fácil que paga as contas. É tantos exemplos, né, que a gente poderia estar listando o dia inteiro aqui em nossas vidas, né? Eu vou só acrescentar no seu comentário, né, que como o autor coloca aqui, assim, a decisão será sempre sua, né? O fruto foi oferecido a Adão e Eva, mas a decisão de comer é sempre sua. O que, que ele queria dizer com isso, né? A autorresponsabilidade. Serpentes, né, tentações, desejos, vai estar sempre nos rodeando a vida, né? Sempre vamos ter oportunidade de fazer o bem ou de fazer o mal. Quando que você vai estar ligado a essas serpentes da vida ou quando você vai estar ligada a uma força maior? É quando você traz a autorresponsabilidade. Assumir aquela decisão que você quer tomar, ou de comer um doce, ou de fazer o seu regime, né? Cuidar da sua saúde, né? Como ele colocou aqui. Então, os amigos oferecendo oportunidades de dinheiro fácil, né? O quanto que eu estou conectada com a minha verdade. Então, eu vou trazer essa responsabilidade. Eu vou entrar nessa? Vou, tá? Mas tem uma consequência lá na frente. Eu entendo isso. Então, é a minha responsabilidade em tudo isso. Então, a serpente vem e nos traz algumas situações, mas o quanto você está presente no seu momento e conectado com a tua fé, para que você traga essa autorresponsabilidade e está ligada a uma força superior. Exatamente. A gente conseguir dizer o não, né? Com É, discernimento, com responsabilidade, porque às vezes é tão fácil e você quer essa facilidade que você aceita esse fruto proibido, né? é. Essas, como é que fala? É, os Essa prazeres, né? sedução, né, Rê? A sedução, a serpente, né? A analogia que ele trouxe da serpente, e a gente até traz essa simbologia do baralho, né? A serpente, ela é sedutora, ela encanta, ela é uma coisa que parece prazerosa, que parece fácil, que não existe uma coisa ruim depois dessa sedução. Só que aí o depois, como é que vai ser? Né? Então, quando você está presente com você, entendendo a tua responsabilidade no processo, então você sabe, eu vou comer esse fruto proibido, mas e depois? Como eu vou lidar com essa indigestão? Como É vai ser bem isso isso. daí? E depois falar, ai meu Deus, por que que eu entrei nessa, né? Por que que eu aceitei? Olha como é que tá minha vida. Exato, Enfim, exatamente. vamos lá mais um pouquinho. Voltando a falar sério, das horas em que sente que vai fraquejar, quando percebe que vai sucumbir, naqueles instantes em que está prestes a desistir, recorra à oração. Não me refiro àquela oração hipócrita feita apenas com os lábios e sem fervor. Falo daquela oração profunda, sincera, em cuja vibração você é capaz de sentir Deus de perto. Quando oramos por perto, por certo, o problema não vai desaparecer, mas algumas coisas interessantes acontecerão. Então ele passa aqui algumas sugestões, né? A oração provoca instantaneamente calma e serenidade, e a partir daí poderá enxergar com mais clareza o caminho que deve seguir para resolver o problema. Que é quando a gente fala, né, Andresa? Medita, vamos meditar. Meditar significa se conectar com o coração, com a resposta que vem do peito, né? O respeito à É, resposta do peito. Então, quando a gente silencia os nossos pensamentos, a gente se conecta com o coração. E daí a gente consegue encontrar respostas sinceras. Eu quero, eu devo, eu posso. Então, a gente começa a exatamente. refletir de forma mais, não racional, mas com emoção, né? Com coração. Né? Isso me dá calor, isso me tira a vida, isso me dá a vida.
Então, é a gente silenciar essa mente para a gente se conectar, né? E a oração, né, Rê, quando você deita, né, que você bem colocou no começo, você acordar fazendo uma oração, dormir fazendo uma oração, seja agradecendo ou seja pedindo, porque a gente só faz a oração quando a gente precisa pedir alguma coisa, né, alguma intuição. Mas normalmente a gente precisa também fazer orações para agradecer o seu dia, agradecer que você amanheceu, que você está bem, sua saúde, enfim, cada um com o seu contexto. Mas o quanto que a gente precisa, o quanto que muitas vezes, comigo pelo menos acontece, eu preciso de resolver alguma coisa. Então, eu durmo com a cabeça muito, né, cheia de situações. Então, eu me conecto comigo, né, eu silencio a minha mente, me conecto com a minha espiritualidade, com o meu eu superior. E peço orientação, né, como que eu posso resolver esse problema, essa questão. E aí no outro dia, não é que vem uma luz e tudo. Não, durante o meu dia vão vindo sinais onde eu percebo que ou eu estou no caminho certo ou não, ou vem uma ideia, né? Porque aí a gente fala, veio alguma coisa na minha mente, parece que agora fez sentido, aquilo que ontem já não fazia mais. Então vão vindo assim, mas você tem que se conectar, você tem que pedir, você tem que verbalizar isso com você, para você mesma, né? Entender, trazer isso para o seu consciente. Porque muita coisa você já sabe, mas está no teu subconsciente, vamos dizer assim, né? E aí, quando você se conecta com essa ideia, ela volta a acender no teu consciente. Tem muitos assistidos que falam, eu não consigo meditar, eu não consigo ter respostas. Quando eu gosto muito de falar da meditação, porque eu acho assim, quando você silencia a mente, é aquilo que você trouxe. Não necessariamente você vai ter a resposta na hora, mas é durante o dia, sabe? Você vai ter a tal da eureka, ai, nossa, eu não tinha pensado nisso. Porque você já está apta a poder receber aquilo que está no inconsciente para o consciente. Então, silenciar às vezes não, pelo menos uma vez no dia, isso ajuda a gente a captar algumas coisas que vêm do universo, que vêm, né, de uma coisa maior, ou até do seu eu superior, né, da tua centelha divina, que quer que você escute, mas se você está o tempo inteiro, né, a cabeça mil, como é que você vai escutar? O grande lance é esse, né, Rê? Silenciar a mente. E a oração, para quem não consegue fazer uma meditação, a oração é o caminho, né? Então você ora com intenção de alguma coisa. Então você traga a intenção nessa oração e silencia e solta. Só que aí para de ficar trazendo as formas, pensamentos que a gente fala, né? Os piolhos na cabeça, porque senão você não consegue olhar o todo, você olha só o problema. Você não consegue ver as soluções que estão chegando, né? Às vezes até um exemplo, né, que a nossa professora utiliza muito, né? Que às vezes você precisa de uma resposta e quem vai te trazer essa resposta é alguém que você nem conhece. Você vai almoçar no shopping, alguém se encosta e percebe uma conversa, um áudio, alguma coisa, e de repente ela tem o cartão de uma advogada ou de alguém que vai solucionar aquele problema, uma questão. Então, assim, às vezes ele fala uma palavra que faz você lembrar de algo que, né, assim, diz, nossa, ele falou uma coisa agora porque são sinais que Deus manda. Só que se a gente não está conectado com o todo, a gente não consegue atrair, né, e entender e ouvir todos esses sinais. Verdade. O budismo fala que a gente tem uma mente macaco, né? Porque a nossa mente vai pulando de galho em galho o tempo inteiro. E a ideia do silenciar esse nosso racional é a gente desacelerar, porque realmente eu levanto já pensando no café, no almoço, na janta, na filha, no marido. Então é necessário a gente acalmar essa mente. Não quer dizer que a gente não vai deixar de pensar, mas é acalmar a mente para que o universo, o seu eu superior, o seu inconsciente te traga informação ou te conecta a uma outra pessoa para trazer as respostas que você precisa, né? É isso mesmo. É bem isso. Vamos lá, 2. Você se coloca em contato mental com seres iluminados que trabalham para Jesus e os mesmos irão inspirá-los para a melhor decisão. Aqui ele fala os seres iluminados, né? Acho que os seres iluminados a gente precisa se conectar com o nosso anjo da guarda, né? Algum mentor que a gente acredita, seja Jesus, seja Maria. A quem você acredita? Seja uma árvore, abraçar uma árvore no jardim. Se você sente paz ao abraçar, isso tudo é uma forma de conexão, porque afinal de contas a natureza também tem vida, né? Ela tem energia, nós somos pura energia.
Então, eu acho que quando ele fala que entrar em contato com seres iluminados é, de novo, talvez silenciar, né? Ou sempre buscar alguém que talvez tenha uma Seja a calma. intercessão, né? É, exatamente. Então, você tem feito isso? É, Né? As pessoas que estão aqui presentes têm feito isso? Porque eu acho que é importante para a gente conquistar, às vezes, aquilo que a gente quer. Porque se a gente está o tempo inteiro, né? Ou como vítima, né? Ah, minha vida é isso, minha vida é aquilo, minha vida não sei o quê. A gente não se conecta com a gente mesmo. E as respostas estão aqui, gente. Resposta no é, peito. É o respeito. O que que meu coração sente, o que que meu coração quer. é isso mesmo. Vamos lá, 3. Diminui a sua aflição. Temos um amigo que diz: a oração é música suave que inunda a nossa alma. É o refrigério que suaviza a nossa dor. A É, música, né? A música também faz parte, né, desse silenciar quando a gente canta, né? Aquele velho ditado: quem canta os males espanta. A gente está é. conectado com a letra de uma música suave, de uma música que traz uma paz, traz uma lembrança, uma saudade, já é uma conexão também, né? É. E eu acho que ele também quer dizer aqui, é assim, a oração, ela entrar, interiorizar como uma música, né? Que tipo de música você está interiorizando, né? Que tipo de oração você está trazendo? É aquela que está cheia de dor, ou é aquela que está sendo um refrigério, como ele colocou, né? Que suaviza a sua dor, suaviza a sua alma, né? Porque assim, já estamos. Quando você está orando por algo que está em dor em você, você já está em dor. Então, traga essa conotação da música como uma suave oração. Eu preciso suavizar essa dor. Então, né, Senhor, me ajude, me oriente, me auxilie com ferramentas onde eu possa encontrar a paz. Então, que seja essa letra de música, e não aquela coisa, eu não consigo, Senhor, eu não posso, Senhor, não dá certo. Então, tem formas de orar também. Não estou falando que é o certo ou que é errado, mas o que o autor quer dizer aqui é que essa oração pode ser uma suave música, né? Uma conotação de refrigério para a tua alma, né? Como ele colocou, para suavizar essa sua dor e não para aumentar o seu vitimismo e a sua dor. É verdade. Olha, ontem eu fui para um enterro, né? O pai de uma amiga minha faleceu e eu cheguei no cemitério e tava todo mundo lá triste, chorando pra caramba, enfim. E ele ia ser cremado. Daí a gente foi pro crematório, onde a gente tem a oportunidade, né, de fazer uma oração. E daí, e também tem a oportunidade de colocar uma música. Eu achei tão interessante que a família colocou o hino do Santos, porque o pai dessa minha amiga nunca perdeu um jogo do Santos, assistia todos. E eu não sei se não é milagre, né? Mas aquela afeição de todo mundo chorando, triste, arrasado, né, com o falecimento, alegrou as pessoas. Então todo mundo entrou, começaram a cantar, né, o hino, bateram palma. E quando finalizou o hino, né, que encerrou lá a cerimônia, todo mundo saiu tão suave que começou a lembrar das histórias bacanas dele. E a Sim. gente, eu sei que é um momento tão especial, tão difícil, né? Dolorido, Mas né? dolorido, mas a gente leva a morte como um sofrimento muito pesado também, né? E é a única Isso. certeza que a gente tem é a morte, né? Quando a gente nasce. É, Mas foi tão gostoso esse final, porque trouxe é, leveza, né? Então, não deixa onde de ser eu, uma eu forma de participo, oração. sim, onde eu participo, né, no Lírio Branco, né, tem oradores ali que, quando eles entram para fazer uma oração, parece que aquilo, exatamente o que ele trouxe, entra como uma música e traz um refrigério para sua alma que você nem, às vezes você nem percebeu que você estava tão agitado do seu dia, que quando você recebe aquela oração, parece que acalma, sabe? Tudo traz aquela paz, aquela sensação de agora sim eu posso ir embora, que eu estou em paz. E às vezes a palestra nem se conseguiu absorver, porque a cabeça pensando em mil coisas, mas quando vem aquela oração que acalma, então parece que você vai embaixo e fala, agora eu estou bem, agora eu posso ir embora, agora eu estou em paz. Parece que assenta, sabe? Aquelas energias. É muito gostoso mesmo. Traz outro tipo de energia, né? É muito bom. Ah, sim. Ó, 4. A energia suave que desprenderá de si mesma em razão da oração irá protegê-lo de forças malignas, espíritos, demônio, como queira.
que poderiam envolvê-lo negativamente, caso pronunciasse um palavrão. Vamos trazer para o nosso mundo, Rê, para o nosso mundo Vamos. energético, isso? Eu acho que é muito bacana a gente trazer essa questão energética, né? Eu falo muito nos meus atendimentos, nós somos imãs humanos. A gente vai sempre estar atraindo mais do mesmo. Então, nesse sentido, quando ele fala aqui, né, você atrair forças malignas, espíritos, demônios, o que quer que seja, você está atraindo mais do mesmo. Então, se nós somos seres que temos luz, mas nós também temos sombras, então qual lado você está dando poder hoje? Para as suas luzes ou para as suas sombras? Não é questão de esconder que nós somos, ou que nós temos ou não temos. Nós temos, isso é inerente. Não adianta falar que eu sou só gratiluz, que não é. Nós temos os nossos defeitos, as nossas sombras, nós temos as nossas partes que a gente não gosta tanto, né, de se colocar. Mas a questão é o quanto que eu estou alimentando essa minha parte sombria para atrair mais do mesmo, do ruim. Enquanto eu posso dar o mesmo poder para minhas luzes, para as minhas coisas boas que eu sou capaz de potencializar e atrair mais do mesmo também do bom. Então, eu acho que fica bem legal e mais fácil da gente entender que a oração, nesse sentido, ela nos ajuda a conectar com a nossa luz, com a nossa parte luz. Né? Então, vamos atrair mais do mesmo, mas vamos nos conectar com a nossa luz, para que a gente atraia essa coisa mais gostosa, né? Não quer dizer que você não possa falar um palavrão? Pode, mas qual potência você está colocando que está saindo da sua boca? Qual é a potência de vibração que você está colocando aí nessa palavra, né? Nesse palavrão aí? Você sabe que eu sigo duas senhoras, sei lá, moças, da Casa do Consolador. Elas dão palestra toda quinta e todo sábado. Né? Elas têm um canal, Mônica Medeiros, no YouTube. E eu sigo elas. E elas trouxeram uma coisa bem interessante, que quando dá vontade de falar um palavrão, uma palavra feia, elas apelidam de uma verdura. Ô, seu pepino! Ô, sua laranja! Enfim, e ficou tão leve, né? Você tirar este palavrão, tirar essa coisa pesada da boca, que as situações começam a mudar. Então, a energia, ela muda completamente quando você traz uma certa leveza. Então, experimenta, né? Quem nunca, em um dia, sentiu a vontade de falar um palavrão, mesmo que seja pequeno, né? Leve. Mas ao invés de falar fala pepino. Ô, seu pepino, já falei que aqui eu quero desse jeito. Então, você acaba trazendo leveza para a vida. Né? Então, a gente precisa trazer essa leveza, né? A vida já é difícil, né? Diariamente. Você tem que, como se diz, matar um leão toda hora. Então, por que não trazer leveza em tudo na vida? Se conectando com Deus, se conectando com uma força, que seja a natureza, que seja o que você se conecta, né? A gente não está falando aqui de religião, mas seu anjo da guarda, enfim, aquilo que te eleva. E traga no dia a dia essa leveza para olhar para as nossas sombras, olhar para as nossas dificuldades, né? Não se colocar como vítima o tempo inteiro, porque quando você se autorresponsabiliza por aquilo que você tem, por aquilo que você por tudo que você faz ou que você está colhendo, a responsabilidade é sua. E se conectar com o peito, né? A resposta do peito, vai te trazer mais leveza ainda no dia a dia, né? É isso aí. E por último ele fala, revigora as forças, descarte, crie o hábito de oração. A prece se assemelha a um telefone celular pelo qual falamos com Deus. O legal é que esse telefone jamais fica fora de área e a ligação nunca dá sinal de ocupado. Sabe por quê? Porque Deus está sempre disponível para você. É isso, né? O problema é que muita gente acha que é um telefone, né? E se desconecta completamente dessa existência, né? De uma energia, de uma força maior que você deve e precisa confiar para trazer essa leveza para a vida, né, Andressa? Exatamente. Lembra um exemplo que eu trouxe de mim, né? Quando eu fiquei doente, eu fiquei revoltada, né, com Deus. Então, quem que fez o corte dessa ligação? Foi eu. Porque eu entendia que ele estava me punindo.
Então, por que comigo? Por que eu, né? Eu estava no meu vitimismo, como a gente fala, eu não trouxe a minha responsabilidade de tudo que estava acontecendo. E independente do que estava acontecendo, eu não tinha esse controle. Se eu pudesse escolher em ter um tumor ou não, obviamente que eu tinha escolhido em não ter. Mas eu devo ter feito essa escolha lá no meu projeto reencarnatório. Então, aqui, por que eu me coloquei contra essa entidade Deus que iria trazer força para mim? Então, como eu me revoltei, eu entrei na minha criança birrenta, como a gente fala, né? Que nós entramos nesse modo da nossa criança interior que está em dor. Então, eu comecei a fazer birra, já que você me puniu, então não quero falar com você. E dessa forma eu continuei por um bom tempo e as coisas, obviamente, não melhoravam. E aí a gente traz essa analogia do que a gente atrai mais do mesmo. Então, eu me conectei com as minhas sombras nesse momento. E o que eu atraía? Era só energias, né? Os espíritos com essa mesma densidade que eu estava vibrando, né? Que era de culpa, de raiva, de ira. Só coisas boazinhas, assim, né? Só os parça que estavam até chegando a mim. Parece que Então, a assim, gente só que precisa. esse parça estava me sugando que eu não conseguia entender, até o ponto que eu não tinha mais forças. E aí, dali para um suicídio, querer me suicidar, foi um passinho, assim, uma linha muito tênue, né? Para que eu quisesse perder a vontade de viver, né? A gente parece que precisa chegar no fundo do poço para começar a acreditar que a gente pode sair desse fundo do poço, né? É, E eu acho que seu exemplo de vida, né, de experiência dentro da depressão, Andres, acho que traz muito aprendizado para a gente, porque diversas lives a gente comentou sobre isso, né? E a gente não precisa chegar a esse ponto. A gente tem que ter a sim, coragem, antes de chegar nesse fundo do poço, ter a coragem de olhar para dentro de nós, né? Procurar é, uma ajuda terapêutica, ou uma oração. Ter a fé, não desacreditar nessa fé. Porque o tempo inteiro a gente está. Lembra, gente, nós somos espíritos, nós somos energia. E tudo tem é, um propósito. Para quem acredita, tudo tem um propósito. Eu, particularmente, acho que não faz sentido nenhum nascer, viver, seja no bem ou no mal, e morrer e ficar uhum, 7 palmos da terra. Quer dizer, eu sou boa, o outro é ruim e a gente vai ter o mesmo destino? é, Para mim não faz muito sentido. Então, eu é, acredito muito que para a gente, é, as dificuldades que a gente tem na vida, seja elas qual for, no trabalho, na família, na vida amorosa, qualquer uma, essas dificuldades é porque tem algo a aprender. Então a gente precisa se conectar ou através de uma terapia, ou através de uma oração, ou através do autoconhecimento, do conhecimento, para buscar informações dentro de nós para a gente poder superar o que eu tenho que aprender com tudo isso. Né? E sair do vitimismo, sair do ego, do orgulho, da sim. vaidade e ter a coragem de realmente olhar o que eu preciso aprender com isso. Porque quando você se abre para aprender, a gente começa a ter uma nova visão, né? É. O Rê, Um novo olhar. acho que é a Fabi, ou Fabi Neri, né? Ela Sabidele. está dizendo, né, que é importante isso, né? É muito importante, Fabi, a gente conseguir olhar para esse Deus, né, como uma força e não como inimigo, né? Enquanto você está se afastando, você está perdendo força, né? E sozinhos a gente não é ninguém. Né? Eu falo por mim que enquanto eu quis ficar isolada e sozinha, eu fui afundando cada vez mais no meu mundo interior, né? No meu monte de merda que a gente costuma falar. Tava lá me enfiando e cada vez mais me afundando. Esse fundo do poço parece que não tinha fim. Né? Então, assim, você vai indo enquanto você não acorda desse roupante de que você não é especial. Né? Você é essencial nesse mundo, né? Todos nós somos, mas por que eu acreditava que Deus estava me punindo, só a mim? Por que eu estava nessa pontuação de ser tão especial para Deus? Só eu que sofria? Será que só eu que tinha dor? Então, assim, só que eram coisas que eu não conseguia ter essa visão mais ampla, ter essa visão mais do todo, né, do maior. E, infelizmente, na época eu busquei uma terapia convencional e eu não consegui um tratamento adequado para aquela minha dor, para que eu visse realmente, né, o que estava acontecendo comigo, quais aqueles sentimentos, por que eu estava sentindo tudo aquilo, né, e compreender melhor tudo que estava se passando ao meu entorno, ao invés de uma terapeuta que só me ouvia. Então, eu não tinha a devolutiva, né? Então, eu só falava, saía dali
aliviada por ter falado, mas no fundo, eu queria entender. Não estava Eu queria tratando a entender, causa. né? Então, por que que eu queria me matar? Por que que eu estava me sentindo naquela dor? Por que que eu estava entrando naquela depressão? Por que que eu estava sentindo tantas borbulhões, oscilações de emoção? Eu não conseguia ter um entendimento de mim. Eu entendia o que o outro tinha feito para mim, porque eu ainda estava, né, transferindo as responsabilidades, mas trazer, né, essa autorresponsabilidade, ela acho que o primeiro passo. Não é fácil, é bem dolorido, mas eu acho que é o primeiro e principal passo. Tá, ok, eu tenho a minha responsabilidade. Como eu vou fazer para lidar com isso? É o segundo passo, né? E aí a busca de um terapeuta que vai pegar na sua mão e vai falar, eu estou com você. Né? Então, acho que é o diferencial aí dos profissionais que a gente vê, o quanto que chega até nós, que fala, eu estou há 5 anos fazendo terapia e eu não consegui entender ainda por que que eu sinto isso, por que que eu passo por isso, e principalmente nos casos de depressão. Né? Então, quando eu vem para mim, porque como a gente fala, a gente atrai mais do mesmo, né? Essa dor da depressão eu entendo bem. Então, quando vem a mim, que é a pessoa falando, eu estou há 5 anos e eu não entendo, então a gente faz aquele acompanhamento de, olha, estou com você, né? Eu pego na sua mão e eu vou caminhar com você, nós vamos olhar tudo que tem de bom e tudo que tem de ruim, vamos fazer essa limpa, essa faxina aí no teu eu, para você aceitar algumas coisas, né? Porque acho que ali é um grande ponto que a gente pega muito com os assistidos, é aceitar algumas coisas que nós não temos controle. E aí a gente vai caminhando junto, mas assim, precisa ser bem assertivo, né? Nesse profissional que você busca para te auxiliar. É isso mesmo. Acho que o pedir ajuda para olhar, né, para tudo isso é fundamental, né, para a gente poder sair. E a gente, É, como terapeuta, a gente tem ferramentas que nos ajuda a olhar lá atrás, né, papai, mamãe, o vitimismo, para a gente poder compreender e sair dessa dor, né? E não só a depressão, né, como ansiedade, síndrome do pânico, enfim, tem uma série aí que a gente poderia dizer, mas relacionamento, né? A gente ter a coragem de olhar e entender, né, sair do vitimismo. com Mas a certeza. oração, como fechamento, a oração, a fé é primordial, né? Seja fé em qualquer coisa que você acredita, mas ter a fé é fundamental para a gente poder não perder as esperanças, né? Não perder o prumo, a conexão, né, da nossa É, verdade para com o mundo, né? uma coisa que é bem bacana, Rê, de trazer, que eu acho que eu aprendi assim, e foi uma coisa que me trouxe essa reconexão, né? É que Deus, ele é uma força maior que habita em nós. Ele está aqui em mim. Só que quando eu nego esse Deus, essa força maior, né, que a gente fala, ele só fez comigo, foi comigo, ele me puniu, e eu nego esse Deus, eu estou negando em mim, eu estou negando a mim, uma parte minha. E é por Exatamente. isso que a gente fica tão desconectado da gente mesmo. Daqui a pouco a gente olha e fala, quem sou eu? Você se perdeu. E quando eu ouvi trouxe essa analogia, né, de que Deus habita em mim e eu estou desconectada, eu preciso me reconectar com essa minha fé que ela já está aqui. Só que eu não consigo mais me reconectar. Então, no fundo, essa força divina, ela está em cada um de nós, né? Ô, Andresa, é legal o que você trouxe, super importante, e eu vou um pouquinho mais, porque a gente percebe dentro dos nossos assistidos o quanto a gente nega também o nosso pai ou a nossa mãe, que É, deu a vida, né? Então, enquanto a gente nega, porque eu não quero ser igual à minha mãe, eu não quero ser igual ao meu pai, a gente está gerando dor dentro da gente. Não quer dizer que você precisa ser igual, não é isso. Né? É muito mais profundo, né? É um processo terapêutico. Mas sim, a gente não pode negar, né, a nossa ancestralidade, os nossos pais e até mesmo Deus, porque a gente é um pedaço dele. Então a gente exatamente. precisa olhar com muito carinho tudo isso, né? Uhum, é isso aí. E, e olha que bacana. Obrigada, Fabi. Olha que bacana. Próxima terça, o tema é Deus existe? Vamos complementar essa live, né, com mais informação. Vamos dar Deus continuidade. existe? Lembrando que a gente não está falando aqui de religião, né, mas sim de autoconhecimento, de uma força, né, de uma energia, como a gente falou aqui na nossa live.
Então, vamos olhar com carinho, né, para a gente sair dessas dores, né? Trazer a É, leveza na vida, porque Deus não quer que a gente sofra, que a gente fique triste, pelo contrário, Ele quer que a gente evolua. Essa é a ideia. E exatamente. estarmos preparados para uma nova era, né? De É isso transformação. aí. É isso mesmo. Legal, muito bom. Obrigada Obrigada, Rê, mais mesmo, uma semana. Obrigada a todos que participaram, que, né, a Fabi Fabi. aí interagiu. É muito gostoso quando alguém interage com a gente, né? Porque a gente está aqui falando e falando, falando, tem bastante gente ouvindo, mas quando interage parece que enriquece muito mais o conteúdo que a gente traz. Com certeza. Samara, Joelma, Guilhermo, esteja aqui com a gente novamente na próxima terça, às 11 horas. Ó, É obrigada isso. pela participação de Beijo, todos. Rê. Obrigada, espero ter agregado alguma coisa aí na vida de vocês. E até semana que vem, Até. tá bom? Beijo. Beijo, Tchau, tchau. tchau.